Tudo tranquilo, pessoal? Tudo beleza? Bom, então, voltamos aí, aulas de física, e hoje nós vamos estar terminando aí essa parte, esse ciclo, que é o ciclo do magnetismo e do eletromagnetismo, né? Terminando não, a gente nunca termina, na verdade, né? A gente dá uma ideia geral, né? Tem muita coisa legal de se ver, autoindução, tem umas coisas bacanas de ver, tá? Efeito Hall, é legal essas coisas. Mas enfim, para o nosso trabalho, né, que é um trabalho de mostrar a base, né, depois que você entendeu a base, a sua autonomia em procurar coisas que são interessantes, né, vai muito de cada um, eu tenho certeza que vocês vão procurar. Bom, dando uma geral no que a gente já viu, nós vimos o magnetismo, que está associado ao trabalho com os ímãs. Esses ímãs, eles têm uma origem que é elétrica, né? Lembra que o ímã elementar é o elétron, que o spin do elétron determina aí o seu campo magnético, e a gente estudou toda aquela parte inicial, inclusive o geomagnetismo da Terra. Interessante dar uma olhada naquilo lá, tá? É interessante mesmo, até para efeitos de Enem, é bem interessante. E aí nós entramos no eletromagnetismo, nós vimos que se eu passar uma corrente num fio, esse fio vai se tornar um ímã. Então, dependendo do formato do fio, você tem um condutor reto, você tem uma espira circular, você tem um solenoide. E que quando a gente interage um com o outro, você tem forças. A gente viu força magnética. E dentro das forças magnéticas aparecia lá a força magnética em fio, aí fios paralelos, né, subindo, ou em correntes invertidas e tal. Vimos também que existem forças em fios. Quando a gente passou disso aí, nós entramos numa etapa interessante do eletromagnetismo, que é a reversa do que a gente propôs no início. Se a corrente elétrica produz um campo magnético, né, então todo o magnetismo está baseado nisso, então um campo magnético deve produzir corrente elétrica. Então a gente foi atrás disso aí e apareceu lá a experiência do Faraday, que faz alguma coisa muito parecida com isso aqui, né? Mas só que era redondo, né? Uma forma de representação, mas a ideia é o núcleo de ferro, ele ligava de um lado e percebia que ao passar corrente nesse solenoide, gerava um campo magnético aqui, esse campo magnético ia para o outro lado, e a ideia era ter um equipamento, um galvanômetro aqui, que media essa diferença de potencial e acusava, né? A ideia era acusar a diferença de potencial. E ele percebeu que esse negócio não era estável, né? Então ele tinha que ficar mexendo, né, na chave, e a gente percebeu que é através da variação do fluxo magnético, lembrando um pouquinho, né, que esse fluxo magnético que a gente fala, o campo, dependia do campo, então você ficava ligando e desligando a chave, que significava, ligar a chave, a corrente cresce, o campo magnético altera. Depois desligar a chave, a corrente decresce, o campo magnético, então altera também. Então a gente percebeu que esse fluxo magnético dependia do campo magnético, dependia também da área, né, e dependia do ângulo, né? Dependia do ângulo, lembra? Do ângulo de inclinação. Então, através do fluxo magnético, a gente percebeu que, variando o fluxo magnético, num certo intervalo de tempo, nós tínhamos a diferença potencial induzida. Então, essa era uma base importante, né? O que a gente fez depois? A gente foi lá e falou assim, então quero a DDP quando variar o fluxo, ok. DDP quando variar o quê? Quando variar o campo. A gente mostrou como variar, se eu variava o campo, aproximava o ímã, afastava o ímã, né? Quando varia a área, então aquela espira entrando e saindo de um campo, né? Ou quando varia o ângulo, quando você virava, então a gente deu aquele exemplo da usina, né? Da usina hidrelétrica e tal, do rotor, do estator. E aí nós chegamos ao final aí dessa brincadeira com o transformador. O que é o transformador? Se você tem, moro numa cidade, por exemplo, minha cidade é 220 e eu tenho equipamento de 110, eu não posso colocar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que adaptar isso aí. Como que eu faço a adaptação? Através de um equipamento chamado transformador. O que ele faz? Transforma o quê? Diferença de potencial em outra diferença de potencial. De que jeito? É a mesma experiência do Faraday, exatamente igual. Então agora, para terminar, uma aula bem tranquilinha, bem facinha, bem curtinha até, tá? Para que vocês consigam fazer exercício e depois entrar em contato com a gente aí, se acaso precisar. Tem as listas que vão ser colocadas para vocês também aí no canal, quando vocês forem acessar, tá lá no canal. Se puderem entrar e dar um likezinho, aquela coisa que todo mundo faz, né? Mas é importante, né? Porque a gente consegue levar essa informação para bastante gente, né? Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui a mesma experiência do Faraday, tenho um núcleo de ferro aqui, eu tenho aqui uma espira, tá lá. Eu vou colocar aqui, aí a ideia, né? Se eu colocar a mesma coisa, uma bateria, uma pilha que tem corrente contínua,
eu vou ter que ficar ligando e desligando a chave, porque a ideia é variar o fluxo, né? Então eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aí numa corrente com corrente alternada. Por isso que o transformador funciona com corrente alternada, não funciona com corrente contínua, né? Tá? Não adianta usar a bateria do carro. Por quê? Porque a bateria do carro é corrente contínua, né? Então aqui colocando uma corrente alternada, o que ela faz? Ela alterna. Então cada vez que ela vai de um lado para o outro, né, que ela vibra, ela tem variações, né, de intensidade de corrente elétrica, então variações de campo magnético que variam o fluxo. Então é exatamente isso que vai acontecer. Gera uma diferença de potencial aqui, né, se eu coloco uma diferença de potencial aqui, alternada, gera essa corrente elétrica alternada, e aí essa transformação ela vai gerar um campo magnético variável aqui que vai transmitir para esse lado aqui. A ideia é que aqui também, na recíproca, tenha a diferença de potencial. O que a gente lembra um pouco, né, é que a DDP induzida, que é a variação do fluxo, quando ela é aplicada, aqui eu coloquei um solenoide, mas quando ela é aplicada numa bobina que tem vários, né, tem várias espiras, né, o número de espiras, como a gente viu lá em solenoides, influencia a diferença de potencial. Então, o número de espiras para uma bobina, ela vai aqui diretamente proporcional à diferença de potencial. Quanto mais espiras, mais DDP. Tá bom? Então, usando, né, a equação da diferença de potencial induzida, da DDP induzida, quando eu tiver uma espira, eu vou aplicar nos dois lados. E o que é interessante? Nós trabalhamos com a idealidade, a gente sabe que isso não é bem verdade, mas ela é muito próxima da verdade. Então, de forma ideal, se eu não tiver perda nenhuma, né, aqui, a variação do fluxo que ocorrer aqui vai ocorrer aqui também. Então, a gente parte do princípio que a variação do fluxo magnético que acontece nessa parte 1, essa parte 1, às vezes não, ela a gente chama de primário, né? Tá lá. E essa parte 2 a gente chama de secundário. Uma denominação, né, secundária, de um e de outro, né? Então, a variação do fluxo que acontece no primário tem que ser igual, de forma ideal, né, à variação do fluxo que acontece no secundário. Tranquilo? Como a variação do fluxo eu posso deixar ela isolada aqui, ó, variação do fluxo. Se eu deixar isolada desse lado, vai ficar lá menos, né, que passa para o outro lado, o epsilon vezes o intervalo de tempo dividido pelo número de espiras. Então eu tenho lá a variação do fluxo, que eu vou reproduzir aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o epsilon, então menos epsilon. Como é a variação do fluxo no primário, é a DDP induzida no primário, tá lá. O intervalo de tempo, tá lá. E aqui embaixo o número de espiras desse primário. Igual, a mesma coisa nós vamos repetir aqui, ó. Um sinal de menos, que é exatamente essa sentença aqui. A DDP no secundário, o intervalo de tempo dividido pelo número de espiras 2. Então você tem uma relação aí, né? E aí é muito simples, né? Ó, isso aqui cai fora. O intervalo de tempo, ao mesmo tempo que eu estou variando o fluxo aqui, está acontecendo essa variação do outro lado, né? É, como eu falei, na idealidade, né? Então aqui, cortou aqui, tá lá. O que eu vou obter nessa história? A DDP no primário, em relação ao número de espiras do primário, é uma constante. Essa relação determina a diferença de potencial no transformador e nos permite calcular e programar até que tipo de DDP eu tenho. Por exemplo, vamos imaginar que no primário eu tenha lá, sei lá, 20 espiras e no secundário eu tenha 40 espiras, né? Vamos imaginar isso, só para a gente brincar. E se eu entrar no primário, por exemplo, com 110 volts, qual vai ser a minha diferença de potencial que eu vou obter lá no secundário, né? Então, é assim, é uma equação transformadora bem simples mesmo, mas é importante. Então, se a gente substituir, vai ficar lá 110 dividido por N1, que é 20, é igual ao E2, que eu quero saber, o epsilon 2, pelo N2, que é 40, a gente vai ver que é uma relação que é o dobro, a diferença de potencial que a gente consegue é 220 volts. Portanto, tem uma relação direta entre o número de espiras e DDP. Lembrando, onde tem mais espiras, né, ó, como isso aqui é uma relação de constante, né, como eu tenho onde eu tenho mais espiras, eu tenho mais DDP. Então, se eu tiver mais espiras aqui vai ter a maior DDP, e aqui vai ter a menor DDP. Tranquilo com isso? É bem facinho, é bem sossegado. Lembrando, né, que isso aqui, até vamos fazer uma observação,
Uma observação, isso aqui é pegadinha, não pode esquecer na hora de prova, na hora de vestibular, que ele transforma em corrente alternada. Corrente alternada, né? Alternada. Isso é importante a gente frisar isso aí. Tranquilo? Beleza? Falou, senhores. Um abraço. Até a próxima aula. Abraço.